Olá, família! Sejam todos bem-vindos ao estudo diário das Escrituras. Nós estamos estudando Doutrina e Convênio, sessão 76, e hoje eu vou falar sobre a blasfêmia contra o Espírito Santo, né? O que é esse pecado, né? Que é tão grave assim que não tem perdão para quem cometer esse pecado, tá bom? Bom, aqui em Doutrina e Convênio, sessão 76, também é falado sobre os reinos de glória. E o reino menor que nós falamos é o reino celestial, tá bom? E para herdar o reino celestial, olha só o que fala aqui no versículo 83. Estes são os que não negam o Santo Espírito. Então, todos aqueles que não negam o Santo Espírito, eles vão, pelo menos, ali para o reino celestial. O que é não negar o Santo Espírito? É não blasfemar contra o Espírito Santo. É isso que significa aqui, tá bom? Então, a gente vai falar exatamente o que é isso, esse pecado, tá bom? Lá em Mateus capítulo 12, o versículo 31 e o versículo 32, Jesus Cristo ensina: portanto, eu vos digo, todo pecado e blasfêmia se perdoará aos homens, porém a blasfêmia contra o Espírito Santo não será perdoado aos homens. E se o homem qualquer falar alguma palavra contra o Filho do Homem aqui é Jesus. Se alguém falar alguma coisa, né, alguma blasfêmia, né, contra Jesus, né, ele diz assim: ser-lhe-á perdoado. Mas se alguém falar contra o Espírito Santo, não lhe será perdoado, nem neste mundo, nem no futuro, né? Então está falando aqui que não é perdoado a blasfêmia contra o Espírito Santo. Bom, tem algumas explicações teológicas, né, em denominadas religiões. Eu até gostaria de falar sobre o que é a blasfêmia do Espírito Santo para alguns desses, tá bom? Eu ouvi uma explicação dizendo uma vez que a blasfêmia contra o Espírito Santo é pecar contra o Espírito Santo, porque aí não tem jeito. Porque se você peca contra o Pai, aí tem o Filho que te resgata. Se você peca contra o Filho, aí vem o Espírito Santo. E se você pega contra o Espírito Santo, não tem ninguém mais ali para te resgatar. Eu não gosto dessa ideia porque dá a impressão, né, de que o pai perdoa, o filho perdoa, mas o pecado contra o Espírito Santo não tem perdão, né? Quer dizer que pode falar mal de Jesus, mas contra o Espírito Santo não pode falar, né? Então eu não gosto muito dessa ideia, tá bom? Não é assim que eu penso. Respeito a opinião, né? Mas não é assim que eu penso. Uma outra ideia, né, que fala sobre a blasfêmia contra o Espírito Santo também, em denominadas religiões, é que é aquela pessoa que peca tanto a ponto de não sentir mais o Espírito e que ele não quer, voluntariamente, ele não quer mais ser salvo, tá bom? Ele vai contra. Ele não é salvo porque ele não quer, ele não vai se arrepender, não. Essa é uma das explicações. Deixa eu ler aqui que fica melhor para entender aqui, ó. A blasfêmia contra o Espírito Santo acontece quando alguém escolhe, de forma consciente e definitiva, rejeitar a ajuda e o perdão de Jesus Cristo. Bom, eu gosto um pouco dessa ideia, porque, na verdade, todos os filhos da perdição que cometem, todos os filhos da perdição, né, o que nós vamos estudar aqui também, cometeram a blasfêmia contra o Espírito Santo, cometeram o pecado imperdoável, tá bom? Então aqui está falando que uma característica também de quem é um filho da perdição é essa aqui, que ele não quer o perdão. Ele nem está preocupado com isso. Na verdade, ele é contra Cristo, contra Deus, ele vai lutar contra o reino de Deus, tá bom? Então, essa ideia é legal no mundo cristão, né, que a blasfêmia contra o Espírito Santo é aquele que peca tanto, né, a ponto de não querer mais a salvação, tá bom? Mas não no sentido que a gente conhece a pessoa que pecou, né? Mas ela vai se arrepender, né? Mesmo que seja quando Cristo voltar, tá bom? Porque a blasfêmia contra o Espírito Santo não é que é falar mal contra o Espírito Santo. A palavra blasfêmia representa falar mal, né? Jesus Cristo, inclusive, foi acusado de blasfemar contra o templo, né? Essa foi a acusação dele para que ele fosse crucificado, falar mal, tá bom? Mas quando fala falar mal, blasfemar contra o Espírito Santo, está falando de Cristo. É você blasfemar contra Cristo no poder do Espírito Santo, ou seja, tendo
tendo visto Jesus Cristo em toda a sua glória, em todo o seu poder, o Pai Celestial, e você negar eles. E não é somente negar, é ir contra, tá bom? É lutar contra eles. Então esse seria o pecado imperdoado, uma vez que faz muito sentido isso, porque se você não aceita Jesus Cristo, tá bom? Como é que você vai ser salvo? É por meio da expiação de Jesus Cristo que nós somos salvos. Então, aqueles que blasfemam de forma que não querem Jesus Cristo, que lutam contra Jesus Cristo. E aqui o blasfemar contra o Espírito Santo, vou dar um exemplo aqui. Seria, não é uma pessoa falar, eu não aceito Jesus Cristo, não é isso. É conhecer Cristo em toda a sua glória e depois negá-lo. Então, seria exemplo assim, é você olhar o sol brilhando no seu rosto, morar no sol, tocar lá no sol e depois dizer, o sol não existe. Então é conhecer Cristo, né, e Deus de uma tal maneira, a tal ponto de o negar, tá bom? Né? No sentido desse aí, então, que o pecado vira a blasfêmia contra o Espírito Santo, o pecado imperdoável citado, tá bom? Lá em Doutrina e Convênio, seção 132, versículo 27, nós lemos: a blasfêmia contra o Espírito Santo, que não será perdoada no mundo, nem no mundo, nem fora do mundo, é cometer assassinato, derramamento de sangue inocente e consentir em minha morte, depois de ter recebido o meu novo e eterno convênio, diz o Senhor Deus. Aquele que não guarda esta lei, de modo algum poderá entrar na minha glória, mas será condenado, diz o Senhor. Então, a blasfêmia contra o Espírito Santo é consentir na morte de Cristo, né? Então, é crucificar Cristo dentro de si, tá bom? É como a pessoa que comete a blasfêmia contra o Espírito Santo, ou se torna um filho da perdição, que é a mesma coisa, ele... é como se ele visse Cristo e falava, deita aí que eu vou pregar os pregos na sua mão, eu vou te crucificar. Isso não é possível fazer, mas a pessoa faz dentro de si, isso, Cristo crucificado, é isso, tá bom? Então ele mata Cristo dentro de si, dentro de si. Então não há perdão contra esse pecado, tá bom? Vamos lá aqui. Então a gente vai falar aqui, ó, algumas coisas sobre a blasfêmia contra o Espírito Santo. Se uma pessoa tem dúvida se já cometeu esse pecado, com certeza ela não cometeu, tá bom? Porque as pessoas temem a Deus. Quem cometeu a blasfêmia contra o Espírito Santo desafia a Deus, é contra Deus, vai contra todos os que são a favor de Deus, tá bom? Também não é uma situação de ignorância, uma pessoa é ignorante e nega a Cristo. Tem que ter uma plena certeza, um conhecimento perfeito, como eu falei, de ver Cristo em toda a sua glória, o Pai Celestial, e negá-los, rejeitá-los. Não somente falar, não quero saber disso com indiferença, mas ir contra, realmente querer fazer mal e prejudicar a Deus e seu Cristo, né? Ou seja, por meio dos filhos de Deus. Eles querem desviar os filhos de Deus para tentar prejudicar o Pai Celestial e Jesus Cristo. Então, faz guerra contra mesmo, né? Vamos lá. Aqui eu anotei também que após o milênio, como Cristo ele vai reinar nessa terra por 1000 anos e estará aqui, após o milênio, né, quando houver a ressurreição, a última ressurreição, né, dos que vão habitar o reino celestial, acredito que uma pequena parte possa cometer a blasfêmia contra o Espírito Santo, tá bom? Uma pequena parte mesmo, é ínfima, né? Dentro das Escrituras mesmo, né, quem é chamado de perdição, que nós conhecemos, é Caim e também Judas, né? Judas ali, o que traz Jesus Cristo, também é chamado de perdição dentro das Escrituras aqui. Vamos continuar o nosso estudo aqui, em Doutrina e Convênio, seção 76, a partir do versículo 25. Né, que vai falar aqui de Lúcifer, né, como ele caiu e se tornou então um filho da perdição, cometendo esse pecado imperdoável. Conforme disse, é um pecado que não é perdoado nem aqui e nem no mundo vindouro. Né? Então vamos lá. Versículo 25 em diante. Versículo 25 diz assim: e isso também vimos e testificamos, que um anjo de Deus, que possui autoridade na presença de Deus, que se rebelou contra o Filho unigênito, a quem o Pai amava, que estava no seio do Pai, expulso da presença de Deus e do Filho.
Então aqui fala desse anjo que foi expulso, né, da presença de Deus e do filho ali. Aqui vai falar que é Lúcifer, né, o filho da manhã que caiu. Tem uma outra escritura que eu marquei aqui, porque tem pessoas que falam, né, uma vez salvo, sempre salvo, né, não tem como cair da graça. Olha o que diz aqui em Doutrina e Convênio, seção 20, versículo 32. Mas existe também a possibilidade de que um homem caia da graça e se aparte do Deus vivo. Então, veja que existe a possibilidade da pessoa cair da graça. A graça é a expiação de Jesus Cristo. Então, aqui, no caso, a gente está lendo sobre Lúcifer, né, que caiu da presença de Deus, foi expulso, tá bom? Mas ele fala da condição de uma pessoa, um homem também cair da graça, ser expulso da presença de Deus por conta deste pecado aqui. Continuando em seção 76, versículo 26 em diante, falando de Lúcifer, ele diz assim: e foi chamado perdição, né, que vem da palavra perdido. Ele ficou perdido, não tem resgate mais para ele. Porque os céus pranteou por ele, e ele era Lúcifer, um filho da manhã. Olhamos e eis que ele caiu, ele, um filho da manhã. E então ainda estávamos no espírito, e o Senhor ordenou que escrevêssemos a visão. Aqui está falando Joseph Smith e Oliver Cowdery, né? Joseph Smith e Sid Rigdon. E enquanto eles estavam tendo essa visão, Deus falou, agora escreve essa parte aqui que eu falei para vocês. E aí ele continua escrevendo aqui, né? Pois vimos Satanás, aquela antiga serpente, sim, o diabo, e rebelou-se contra Deus e procurou tomar o reino de nosso Deus e de seu Cristo. Então veja que a palavra Satanás, ele tornou-se Satanás. A palavra Satanás, ela significa adversário. É igual você tem dois times de futebol. Um time de futebol é adversário do outro. Tá bom? Então, Satanás significa adversário. Ele é o adversário de Deus. E isso não é nenhuma jogada de futebol. Tá bom? É realmente as almas dos filhos dos homens, né? A humanidade. Essa que é a questão. Ele quer ser adversário de Deus para fazer com que nós se percamos. Ele quer que nós nos tornamos, né? O diabo, ele quer que nós nos tornamos tão miseráveis como ele é. Ele é o adversário do Pai e também ele é o nosso adversário também. Aí vem a raiz do nome Satanás, tá bom? Portanto, ele faz guerra contra os santos de Deus e cerca-os, igual eu falei aqui. E tivemos uma visão, aqui novamente Joseph Smith falando, né? No plural, porque foi ele Sid Rigdon. E tivemos uma visão do sofrimento daqueles a quem fez guerra e subjugou, pois assim nos veio a voz do Senhor. E assim diz o Senhor, concernente a todos os que conhecem o meu poder, e deles foram participantes, e que deixaram-se vencer pelo poder do diabo, e negaram a verdade, e desafiaram o meu poder. Então veja que o pecado, né, a blasfêmia, é desafiar a Deus. Tá bom? A pessoa vai se tornar Satanás mesmo, vai se tornar um adversário de Deus aqui. Estes são os filhos da perdição, de quem eu digo que é melhor que lhe fora nunca terem nascido. Então ele estava falando do diabo, né? O diabo, como o diabo nunca nasceu, né, no sentido igual nós temos no corpo, ele está falando das pessoas também que vão aderir, que vão seguir Satanás. Tá bom? Esses podem se tornar um filho da perdição. Né? Não é algo fácil como eu coloquei aqui, tem que ter um conhecimento perfeito, tá bom? Eu não tenho capacidade de se tornar um filho da perdição no conhecimento que eu tenho hoje. Mas, conforme a Escritura fala, todos podem cair da graça, porque um dia todos nós conheceremos o Pai Celestial e Jesus Cristo face a face, conheceremos e contemplaremos, né, o seu poder, a sua glória. Vamos lá, seção 76 ainda, versículo 33 em diante. Pois são vasos de ira, né, esses que se tornam perdição, né, que cometem um pecado imperdoável. Pois são vasos de iras, condenado a sofrer a ira de Deus com o diabo e seus anjos na eternidade. E sobre os quais eu disse que não há perdão, neste mundo nem no mundo vindouro, tendo negado o Santo Espírito depois de havê-lo recebido, tendo negado o Filho unigênito do Pai, tendo-o crucificado dentro de si,
tendo o envergonhado abertamente. Aqui está aquela palavra que eu falei, né? Então, aquele que comete o pecado envergonhado, ele crucifica Cristo dentro de si. É como se ele dissesse, deita aí na cruz, eu vou pregar esses pregos. Então, isso é o pecado imperdoável aqui. Aqui fala tanto o que crucifica Cristo dentro de si, como tendo o envergonhado abertamente. Abertamente, ele vai contra tudo que se chama Deus, tá bom? E devemos tomar cuidado, né? Porque Satanás, ele vai contra tudo que é de Deus, mas ele vem maquiado, né? Ele vem maquiado ali com forma de marketing, né? Com boas propagandas para enganar as pessoas. E conforme a Escritura falou, né, em Doutrina e Convênio, seção 20, que é possível também, né, que uma pessoa caia da graça e se torne um filho da perdição, tá bom? Mas isso não acontece da noite para o dia. É grau por grau, né? A pessoa se afasta do evangelho, começa a se afastar, não faz mais oração, começa a alimentar ódio e fazer maldade, e assim a pessoa vai progredindo para esse caminho aí, tá bom? Vamos lá, continuando aqui, seção 76, versículo 36 em diante. Estes são os que irão para o largo de fogo e enxofre com o diabo e seus anjos. O único sobre quem a segunda morte terá qualquer poder, sim. Em verdade, os únicos que não serão redimidos no devido tempo do Senhor depois de terem sofrido a ira. Pois todos os demais surgirão na ressurreição dos mortos, pelo triunfo e pela glória do Cordeiro, que foi morto, que estava no seio do Pai antes que os mundos fossem feitos. Então fala que, exceto esses aqui, né? Apenas esses vão receber essa segunda morte, que é completamente a ausência, né, da presença de Deus. Tá bom? Vamos lá. Vou pular aqui, ó, Doutrina e Convênio, seção 76, versículo 43 em diante. Ele que glorifica o Pai, está falando de Jesus Cristo, né? Cristo que glorifica o Pai e salva todas as obras de sua mão. Todas as obras de Deus são salvas, tá? Vão ser redimidas. E continua o versículo, exceto os filhos da perdição, que negam o Filho, depois que o Pai o revelou. Então, novamente, é depois que Cristo é revelado, com seu poder e grande glória, esses negam a Cristo. Então, por isso se torna o filho da perdição, o pecado aí sem perdão. Portanto, ele salva a todos, exceto esses, os quais irão para o castigo infinito, que é castigo sem fim, que é castigo eterno, para reinar com o diabo e seus anjos na eternidade, onde o seu bicho não morre, o fogo não se extingue, que o fogo é inextinguível e que é o seu tormento, né? Aqui, continuando, versículo 45, e o homem algum conhece o seu fim, nem o seu lugar, nem o seu tormento. Nem foi revelado e nem será revelado ao homem, exceto aquele a quem forem feitos participantes. Então, somente quem é participante, né, dessa condenação, que conhece a extensão dela, a dor dela, tá bom? Ninguém consegue contemplar, exceto, como ele coloca aqui, ó, nem foi revelado e nem será revelado ao homem, exceto aquele que forem participantes. Contudo, eu, Senhor, mostro em visão a muitos, mas imediatamente torno a encerrá-la. Portanto, o seu fim, a sua largura, a sua altura, a sua profundidade e miséria, eles não compreendem, nem homem algum, a não ser que sejam condenados a essa condenação. Então, é um tipo de condenação que só quem conhece é quem é condenado a ela, tá bom? Então, esse que é o pecado, né, contra o Espírito Santo, tá bom? A blasfêmia contra o Espírito Santo. Mais uma vez, significa blasfemar contra Cristo com o poder do Espírito Santo, no sentido de que você tem que ver Cristo em toda a sua glória, seu poder, ter toda a sua consciência e você negá-lo e ir contra ele, se tornar adversário. Tá bom? Então, isso que é aqui. E, conforme eu falei, isso não acontece do dia para a noite, tá bom? Então, é um processo muito longo e muito difícil de se acontecer. Né? Acreditamos que uma parcela mínima mesmo, que cometem esses pecados aí, tá bom?
Então é essa a mensagem, né? Só para deixar claro, né? Nós não estamos na capacidade de cometer esse pecado, porque nós não estamos vendo Cristo em toda a sua glória. Nós acreditamos por fé, né? E a fé traz a certeza para nós, mas aqui está falando de uma certeza visual, de poder, de glória, de todas as coisas. É isso. Então, é essa mensagem que eu compartilho com vocês. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Até amanhã.